tudo bom? Vocês vamos iniciar uma nova disciplina. E essa disciplina vai estar em uma outra playlist, porque são temas, né, diferenciados. Apesar da gente pregar da unificação, mas para não ficar muito cansativo a procura em cada playlist, eu dividi um pouquinho em alguns assuntos. Essa playlist ela vai estar com o nome de ufologia. E a matéria, ou seja, a disciplina, vai estar em ufologia 1. Aí lá dentro da playlist vai ter ufologia 1, ufologia 2. A ufologia 1 eu vou iniciar com o livro Eram os Deuses Astronautas, porque eu vou fazer uma sequência de alguns livros do Eric von Däniken. Como na minha iniciação de jovem, lá bem atrás, né, dizia-se que esse livro era a Bíblia da ufologia, então nós vamos iniciar com ele. E tem a continuidade dele e outros livros do Eric. Então eu vou fazer o capítulo 1 aqui com vocês, vou narrar ele, vamos ver o tempo que vai ficar, e vocês vão seguindo nessa disciplina. Então tá aqui, capítulo 1, eram os deuses astronautas, tá? Tá assim, há outros seres inteligentes no código, tá? Então, vamos lá. Narrativa dele, e eu vou passando para vocês. Será admissível que nós, habitantes deste mundo do século XX, na época dele, não somos os únicos entes vivos de espécies semelhantes em todo o universo? A Terra é o único corpo celeste que abriga seres semelhantes a nós? Eis a resposta que parece correta e convincente, uma vez que nos museus ainda não há qualquer homúnculo extraterreno exposto à nossa visitação. Entretanto, uma floresta de pontos de interrogação se agiganta cada vez mais à medida que estudamos com maior profundidade o resultado das mais recentes pesquisas. Ok? Vamos lá. De acordo com os astrônomos, umas 4.000 estrelas podem ser percebidas à vista desarmada numa noite serena. Já a luneta de modesto observatório astronômico traz quase 2 milhões de alcance da visão, hoje muito mais, né? É, enquanto o moderno telescópio de espelho refletor aproxima a luz de bilhões de sóis, miríades de pontos de luz da Via Láctea. Mas, nas dimensões ilimitadas do cosmos, esse nosso conjunto de estrelas é parte insignificante de um sistema estelar incomparavelmente maior, um conglomerado de Via-Lácteas, poder-se-ia dizer, contendo cerca de 20 galáxias dentro de um raio de 1 milhão de anos-luz. Um ano-luz é igual à distância que a luz percorre em um ano, isto é, 300 mil vezes 60 vezes 24 vezes 365 quilômetros, ou seja, 9,5 trilhões de quilômetros aproximadamente. Cálculos da época. Perfeito? Acertou aqui. Embora vastíssimo esse número de estrelas e ainda muito pequeno, em comparação com o que o contém muitos milhares de galáxias espiraladas que o telescópio eletrônico revelou. Isto é apenas o que se descobriu até agora, devo ressaltar porque as pesquisas nesse campo mal começaram. Então, nós estamos tendo uma visão da época dele, tá? O astrônomo Arnold Shapley calcula que há cerca de 10 elevado a 20 estrelas ao alcance de nossos atuais telescópios. Numeral 1 seguido de 20 zeros, isto é, 100 quilômetros de estrela. Quando Shapley, quando Shapley atribui sistema planetário a apenas uma em cada grupo de 1.000 estrelas, temos de admitir que estabelece proporção muito cautelosa. Se continuarmos a especular com base nessas estimativas, imaginando a existência de condições indispensáveis à vida de uma só estrela em cada 1.000 que centralizarem sistemas planetários, ainda encontraremos uma cifra fantástica de 10 elevado a 14. Pergunta-chave:
Quantos corpos celestes deste número astronômico possuirão a atmosfera apropriada à vida? 1 em 1000? Isso ainda nos garantia o número incrível de 10 elevado a 11, os portadores dos requisitos necessários à vida. Embora se conjeture que a vida se produziu num só desses astros em cada milhar, ainda assim resta 100 milhões de planetas em que os podemos admitir a existência de seres vivos. Esses cálculos se baseiam na aparelhagem e técnicas hoje disponíveis, mas não devemos esquecer que tais meios de pesquisa estão sendo constantemente aperfeiçoados. De acordo com a hipótese do bioquímico Dr. Miller, os, os processos biológicos e as condições que lhes são indispensáveis possivelmente se desenvolveram mais rapidamente em algum daqueles planetas do que na Terra. Se aceitarmos essa audaciosa ideia, civilizações mais avançadas que a nossa podem ter evoluído em 100 mil planetas. O professor Willy Ley, conhecido vulgarizador de conhecimentos científicos e amigo de Werner von Braun, disse-me em Nova York: o número aproximado de estrelas somente em nossa Via Láctea sobe de 30 bilhões. A suposição de que nossa galáxia contém pelo menos 18 bilhões de sistemas planetários é admitida pelos astrônomos na atualidade. Se tentarmos reduzir essas cifras tanto quanto possível e imaginarmos que a distância do interior dos sistemas planetários são reguladas de tal modo que somente no caso entre 100 existe planeta em órbita na ecosfera de seu próprio Sol. Tudo isso ainda deixará 180 milhões de planetas capazes de manter a vida. Se em, se em prosseguimento supusermos que, entre os planetas assim capacitados, somente num deles, em cada centena, o potencial vitalizante haja sido aproveitado, ainda teremos 1.800.000 planetas com seres vivos. Admitamos, para concluir, que num só planeta, entre 100 com seres vivos, existam criaturas com um grau de inteligência semelhante ao Homo sapiens, pois esta última conjectura ainda garante para a nossa Via Láctea um enorme número de 18 mil planetas com vida inteligente semelhante à nossa. Ó, isso são cálculos da época, hein? Década de 70, por aí, tá? Então, considerando-se que as mais recentes computações evidenciam a existência de 100 milhões de estrelas fixas em nossa Via Láctea, além da probabilidade, nos aponta cifras muito mais altas que as usadas pelo professor Ley em seu cauteloso cálculo. Deixando de lado números fantásticos de galáxias mal conhecidas, podemos concluir que há 18 mil planetas relativamente próximos de nós que oferecem condições necessárias à vida, similares às que existem na Terra. Entretanto, poderíamos ir à frente em nossas especulações e imaginar que apenas 1% daqueles planetas seja efetivamente habitado. Ainda haveria 180 deles. Já não há dúvida sobre a existência de planetas muito assemelhados à Terra, quer quanto à gravidade e composição atmosférica, quer quanto à flora e possivelmente até à fauna. Mas será essencial que os planetas devam ter condições semelhantes às da Terra para que neles exista vida. Isso aí é uma discussão que nós vamos ter muito aí para frente. Por quê? Porque, você tá claro? Porque nós temos uma ideia de vidas humanoide, né, igual a nossa, de oxigênio, e tem outros planetas que podem ter vida com outro tipo vamos dizer assim, de subsistência. Né? Vamos lá. A ideia de que a vida só pode florescer sob as condições terrestres foi invalidada pela pesquisa.
É erro acreditar que a vida não pode existir sem água e sem oxigênio. Até mesmo na própria Terra, há formas viventes que não precisam de oxigênio. São as bactérias anaeróbicas. Pequena porção de oxigênio já é mortal para elas. Então, por que não haveria mais altas formas de vida no ambiente sem oxigênio? Pressionados pelos conhecimentos novos que surgem a cada dia, teremos de atualizar a imagem mental que formamos do mundo. A investigação científica, até recentemente, concentrada apenas na Terra, promoveu o nosso próprio mundo à categoria de planeta ideal. Não é demasiadamente quente, nem exageradamente frio. Contém água em abundância, dispõe de ilimitada quantidade de oxigênio, os processos orgânicos rejuvenescem a natureza constantemente. Mas, em realidade, absolutamente insustentável a suposição de que a vida só possa existir e desenvolver-se em planeta similar ao nosso. Calcula-se que vivem na Terra 2 milhões de espécies diferentes de seres vivos, hoje muito mais. Desse conjunto, e aqui se trata novamente de estimativa, são conhecidas cientificamente 1.200.000 espécies. E entre essas formas de vida que a ciência conhece, há milhares que deveriam ser incapazes de viver, de acordo com os ensinamentos que atualmente ainda prevalecem. As premissas de que partimos para estabelecer condições mínimas de vida têm de ser revistas e novamente testadas. Hoje ainda tem muita teimosia em cima disso, né? Mas vamos continuar no nosso estudo. Por exemplo, poder-se-ia pensar que a água altamente radioativa é sempre isenta de germes, mas na realidade há certas espécies de bactérias que se adaptam à água letal que circula pelos reatores nucleares. Uma experiência realizada pelo Dr. Siegel chega às raias da fantasmagoria. Reproduziu ele, em seu laboratório, as condições atmosféricas de Júpiter e cultivou bactérias, como também minúsculos acarinos, da mencionada atmosfera, que não possui um só dos requisitos que até agora enumeramos como indispensáveis à vida. Amônia, metano e hidrogênio não exterminaram aqueles seres vivos. As experiências de Hilton e Bloom, entomologista da Universidade de Bristol, também alcançaram resultados surpreendentes. Os dois cientistas desidrataram uma espécie de pequeninos mosquitos na temperatura de 100 graus centígrados. Logo após, imergiram seus diminutos cobaios em hélio líquido, que, como se sabe, é tão frio como o espaço. Depois de os submeter à poderosa radiação, fizeram-nos retornar às suas condições normais de vida. Os ditos insetos nada perderam de suas funções biológicas e produziram mosquitinhos perfeitamente sadios. Estamos igualmente informados sobre bactérias que vivem em vulcões, assim como sobre outras que se alimentam de pedra ou produzem ferro. A floresta de pontos de interrogação continua, pois, a crescer cada vez mais. A experiência em andamento nos laboratórios de muitos centros de pesquisa continuam a acumular-se novas provas de que a vida, de maneira alguma, se condiciona aos requisitos anteriormente fixados. Julgou-se durante séculos que o universo inteiro estivesse sujeito às mesmas leis e condições que prevalecem na Terra. Tal convicção distorceu e turvou nossa forma de ver as coisas, colocou atolhos dos investigadores científicos que, sem contemplar o espaço exterior, pensamento sem contemplar o espaço exterior. Teilhard de Chardin, o pensador que marcou sua época, sugeriu que somente o fantástico tem a possibilidade de ser real no cosmos. Se nossa maneira de pensar fosse aplicada em direção inversa, isto é, considerando as coisas da Terra como vistas de muito longe no espaço, seres inteligentes nascidos no outro planeta julgariam indispensáveis à vida as condições prevalentes no planeta deles.
Se vivesse em uma temperatura de 150 a 200 graus centígrados abaixo de zero, pensariam que tais temperaturas incompatíveis com o tipo de vida que conhecemos são indispensáveis à vida em outros planetas. Isto corresponderia aos processos lógicos com que temos tentado eliminar as trevas do passado. Se quisermos manter nosso respeito próprio, deveremos ser racionais e objetivos. Em todas as épocas, as teorias audaciosas sempre pareceram visionárias, mas quantas fantasias já se tornaram, há tanto tempo, realidades comuns na rotina diária. Por certo, os exemplos dados aqui visam evidenciar as mais remotas possibilidades. Entretanto, quando fatos aparentemente improváveis, que nem podemos imaginar hoje, forem demonstrados como ou serão, em toda a sua veracidade de coisa realmente acontecida, as barreiras demorarão, desmoronarão, permitindo livre acesso às impossibilidades que o cosmos ainda esconde. As gerações futuras encontrarão no universo formas de vida jamais sonhadas. Não existiremos nessa época para testemunhá-lo, mas nossos descendentes terão de aceitar o fato de não serem as únicas, e certamente nem mesmo as mais antigas inteligências do espaço cósmico. É uma previsão que ele ainda está bem vivo, ainda pode vir a assistir. Calcula-se que a idade do universo situa-se entre 8 e 12 bilhões de anos. Os meteoritos mostram traços de matérias orgânicas quando observados ao microscópio. Bactérias com milhões de anos de idade despertam novamente para a vida. Espórulos flutuantes são impelidos pela luz de um sol qualquer para as profundezas do espaço, e chega um tempo em que são capturados pela força gravitacional de algum planeta. Vidas novas vêm se desenvolvendo assim, num ciclo perpétuo de criação. Há muitos milhões de anos, cuidadosos e repetidos exames de toda espécie de rochas recolhidas nas diferentes partes do globo provam que a crosta terrestre formou-se há cerca de 4 milhões de anos. Se, e tudo quanto a ciência sabe, é que algo semelhante ao homem já existia há 1 bilhão de anos. Desse gigantesco rio do tempo, ela só conseguiu represar um insignificante arroio de 7.000 anos da história humana, à custa de muita canseira, muita aventura e elevada dose de curiosidade. Mas que são 7.000 anos de história humana comparado com milhares de milhões de anos da história do universo. Nós, os modelos da criação, levamos 400.000 anos para atingir nosso atual estágio biológico e nosso presente nível mental. Quem pode apresentar prova concreta de que outro planeta não poderia proporcionar condições favoráveis para mais rápido desenvolvimento de inteligências similares ou distintas a nós? Existe alguma razão e virtude da qual não possa haver competidores do outro planeta que sejam iguais ou superiores a nós? Temos alguma base para eliminar essa possibilidade? Entretanto, isso é o que temos feito até hoje. Quantas vezes tem desmoronado os pilares de nossa sabedoria? Centenas e centenas de gerações acreditam piamente que a Terra era plana. A firme convicção de que o Sol gira ao redor da Terra manteve-se inabalável durante milhares de anos. Estamos ainda seguros de que a Terra é o centro de tudo, apesar de ter sido provado que nosso planeta é um apagado corpo celeste de pequenas dimensões que vagueia a 30.000 anos-luz de distância do centro da Via Láctea. Chegou o tempo, chegou o tempo de admitirmos nossa insignificância, descobrindo o infinito no cosmos inexplorado. Só então teremos consciência de que não passamos de minúsculas formigas do vasto complexo do universo, mas sem que, pese tudo isso, nosso futuro e nossas possibilidades
estão nas profundezas do espaço, lá onde os deuses disseram que estariam. Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro, disporemos de força e determinação suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial. Bom, gente, esse foi o primeiro capítulo desse livro que vem de gerações a gerações aí, essas gerações modernas, né, quando eu falo, é, trazendo essa dúvida. Mas não é uma dúvida, bem dizer dúvida, e sim uma cobrança em cima daquilo que não é tão divulgado pela ciência. Então, claro que da época que ele escreveu isso aqui, inclusive tem outro livro que vai dar continuidade, que ele estava errado, ele recalculando algumas fases dos cálculos dele, levantou-se as hipóteses, né? Que até então era muita fantasia, era muita historinha e aquilo tudo. E hoje nós já temos, né, não só da parte científica, da parte de ufólogo, mas também das partes de projeções espirituais e tal, fazem, né, um andamento muito maior dessa pesquisa que iniciou-se ali. O importante é nós termos clareza do que é esse universo, que hoje em dia, até hoje em dia, com o avanço todo, né, da nossa tecnologia, ainda está muito obscuro, ele ainda está indo muito contra, tem muitos cientistas, muitos astrônomos que ficam contra e criando possibilidades ainda de que físicos também, né, que é impossível. E se você começar a ver essas, usar essas perguntas no seu compêndio de conhecimentos, você vai ver que estão errados, que não tem resposta para nada, só tem opiniões próprias, né? É muito bom questionar e ver dentro de uma visão não só espiritualista, mas também científica, que isso tudo é uma realidade, não é ficção. Então, por isso, nós começamos com esse livro, tá? Fizemos o capítulo 1 e agora, nos próximos capítulos, a gente vai destrinchar um pouco mais. Não vou fazer tão extenso, vou ficar dividindo o capítulo em dois, três espaços para não ficar muito cansativo, mas esse eu quis fazer de primeira, fazer uma aula maior, para vocês entenderem o processo que nós vamos entrar quando nós trazemos isso para o nosso curso de terapeuta de quinta dimensão, né? Que tem tudo a ver com a engrenagem que eu sempre falo em outras disciplinas com vocês, tá bom? Então, dê um joinha, compartilhe o vídeo, que é muito importante para o nosso canal, vai ajudar aí nessa trajetória nossa aí. Nossos cursos são gratuitos e precisamos dessa ajuda aí, tá bom? Então, até a próxima aula.